Opa aí pessoal, tudo certo? Hoje é dia de basquetinho, hoje é dia de falarmos a respeito das semifinais da Copa do Mundo FIBA 2023. Tivemos duas surpresas no dia de hoje, é claro. Sempre vai ter aquele que vai dizer que esperava que o Canadá perdesse, depois de perder do Brasil principalmente, ou então que os Estados Unidos não era tudo isso, que a Alemanha tinha chances, e é verdade. Mas muitos ficaram surpresos com os resultados de hoje. E antes da gente analisar essas duas partidas e fazer um pouco do nosso prognóstico a respeito do final desse Mundial 2023, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muito. A gente tem a meta apenas de 10 likes. Quando a gente conseguir aí 10 likes, a gente lança um novo vídeo para vocês no próximo dia. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, o primeiro jogo a ser avaliado é o jogo que começou essa rodada, que abriu às 5h45 da manhã, Sérvia e Canadá. A seleção canadense perdeu de 95-86 e foi aquele jogo em que, bom, você acorda aí com um dia mais ou menos, um bom dia, mas o seu adversário acorda num dia abençoado. Esse é o grande problema entre aspas, né, desses campeonatos em formato em que a gente tem apenas um jogo. Por mais que você tenha claramente um time favorito, sempre com as possibilidades maiores de sair com a vitória, é um tipo de campeonato em que se seu adversário acorda quente ali nos arremessos e você não faz algo a mais para poder superar esse bom desempenho rival, você se perde na partida e desde cedo foi o que aconteceu. A seleção da Sérvia venceu por 23-15 o primeiro quarto e também por 29-24 o segundo, abrindo uma boa vantagem no primeiro tempo e mais do que isso, pegando confiança e minando o jogo da seleção canadense. Shai Gilgeous-Alexander, pelo menos em relação a números, decepcionou, mas acima de tudo, ele arremessou muito pouco na minha visão por conta de um trabalho bem feito da seleção sérvia, não tem como negar. Mas os números que mais impressionam nessa partida foi os 72% dos arremessos de quadra da seleção sérvia, contra 59% de eficiência da seleção canadense. A seleção sérvia também teve 50% nas bolas de 3 e 84% nas bolas de 2 pontos, o que fez total diferença, sem contar também nos rebotes gerais, defensivos em que eles foram superiores e ofensivos em que eles tiveram ali um 6-6. Foi praticamente uma partida perfeita da seleção sérvia contra um dos favoritos para ganhar essa competição, que só tinha perdido um jogo até então contra a seleção brasileira, mas o grande fato é, a gente não tinha como ter um recorte tão preciso dessa seleção sérvia, porque até aqui eu julgo que eles tiveram o caminho mais fácil dentre os semifinalistas dessa competição. Eles enfrentaram China e outros adversários muito fáceis, conseguiram passar ali em primeiro no seu grupo e mais do que isso, só tiveram um grande desafio, ou digamos um desafio ali do nível deles no último jogo contra a Lituânia, que ainda assim não era grande coisa. Já a seleção canadense chegou bem tarimbada para esse jogo, eliminando a seleção de Luka Doncic, arrebentando ele contra a seleção francesa, praticamente eliminando eles ali na primeira fase, e muitos esperavam que essa seleção repleta de grandes jogadores, mesmo na ausência do Jamal Murray, inclusive a gente fez uma análise completa dessa seleção card aqui em cima, eles chegassem à final e fizessem a final contra os Estados Unidos, que perdeu de 111-113 da seleção da Alemanha, em um jogo que teve muita cara ali de NBA, muitos pontos, uma somatória total de 224 pontos totais, o que é um número muito alto para os padrões FIBA e um número que foi ali se acumulando desde o primeiro quarto, onde a Alemanha venceu por 33-31 seus adversários, e depois tivemos um 29-26 dos Estados Unidos, em um momento em que a gente pensou, bom, a Alemanha vai deixar passar o bonde e não vai conseguir mais assumir a liderança. Estávamos enganados, no terceiro quarto eles voltaram com a parcial de 35-24 e assumindo a liderança no placar, onde mesmo perdendo de 27-19 no último quarto, eles conseguiram a vitória. A gente teve um momento ali de tensão no último quarto, onde a seleção da Alemanha abriu boa vantagem, mas aí, por conta de algumas decisões erradas, primeiro, não conseguiram se defender e mais do que isso, atacando muito mal, concentrando todo o jogo nas mãos do Dennis Schroeder, trabalhando pouco a bola e eles conseguiram permitir que os Estados Unidos se aproximassem. Porém, em um fake ali mortal e uma bola de 3 também decisiva, eles conseguiram mais uma vez aliviar a pressão, depois um belo ponto também do Dennis Schroeder e uma boa sequência de defesa deles, eles ficaram na frente do placar e a seleção dos Estados Unidos ali, que tem para muitos, é óbvio, né, o melhor time, o melhor elenco, o melhor treinador, a melhor comissão técnica, só da gente ver Steve Kerr ali no banco deles e também Erik Spoelstra, um dos melhores treinadores da NBA, né, um deles foi campeão há 2 anos e o outro foi vice-campeão com o Miami Heat nessa última temporada, a gente vê o quão superiores eles são tecnicamente, mas coletivamente eles não tiveram o que fazer. A Alemanha fez uma partida ofensiva praticamente perfeita, e a única forma de você vencer uma seleção dos Estados Unidos capaz facilmente de produzir 111 pontos, e que não importa quem vai estar em quadra, eles vão pontuar bem, você precisa também estar com a pontuação ali perto dos 100 pontos para poder ter alguma chance. Foi o que aconteceu, foi uma partida emocionante, todo mundo gosta de ver as grandes seleções caindo, e não é muito o meu caso. Eu adoraria ver uma final dos Estados Unidos com
com a seleção canadense. Porém, não tem como a gente negar, apesar de ser a primeira final da seleção alemã em um Mundial de Basquete, se trata também de uma seleção muito tradicional no basquete que vem jogando bem nos últimos anos, com jogadores interessantes de NBA, como Dennis Schroeder, Mo Wagner, Franz Wagner e o Daniel Theis, que parece jogar ainda melhor com a camisa da sua seleção. A seleção alemã é uma seleção interessante para chegar numa final, competente, e mais do que isso, se eles fizessem uma final ali com a seleção canadense, bom, seria igualmente interessante, talvez nem tanto, mas seria legal. Porém, no último quarto deu para enxergar ali um caráter de final antecipada dentro desse jogo. Pelo menos foi algo que eu senti. E é claro, isso é muito baseado na minha percepção do que eu estava assistindo, acompanhando, e não em números, estatísticas, nada disso. Afinal, agora é no próximo final de semana, mais especificamente no domingo. Sérvia e a seleção alemã se enfrentam para conquistar esse título. Nenhum dos dois ali estavam entre os favoritos para serem campeões. A seleção canadense, à medida que o campeonato foi caminhando, foi uma das favoritas, e a seleção dos Estados Unidos sempre entra como uma grande favorita para vencer um título. A Alemanha, para muitos, era cogitada como um possível underdog ao lado de Espanha, França e outras seleções, acima de tudo europeias, a poder ameaçar o reinado dos Estados Unidos. Mas vencer, de fato, foi uma surpresa e foi bem legal. No meio da partida eu acabei mudando um pouco ali a minha torcida para a seleção alemã. E a gente prova, através não só do basquete, mas também do esporte, que é possível você vencer, independente do time que você tem. Você só precisa ter a estratégia certa, dedicação e, mais do que isso, treinar. Porque em algum dia ali, numa competição importante, você jogador ou você seleção / time, estarão ali com arremesso calibrado em dia, pronto para pontuarem muito bem, no caso do basquete, em uma competição de alto nível, pressão e contra os melhores adversários do mundo. Mas por um lado também decepcionante na questão defensiva do Canadá, que defendeu muito bem durante toda a competição, e dos Estados Unidos, que, bom, tem defensores competentes o suficiente, né, para poder segurar um pouquinho mais ali a Alemanha e impedir que eles cheguem a 113 pontos. Então, assim, a soberba também fez muita diferença, só que é inevitável que a seleção americana tenha essa sensação de que eles vão vencer a qualquer momento. É muito complicado, é muito talento. E outra coisa interessante também, à medida em que o jogo caminhava com muitos pontos sendo convertidos, eles tinham os melhores defensores ali de perímetro, defensores ali de mano a mano e de garrafão também para esse jogo. A gente tinha ali algumas trocas feitas do Jaren Jackson para poder fazer ali uma combinada ali com o Dennis Schroeder, e ele se saiu muito bem. É o principal defensor dessa equipe, um dos principais da NBA, e um jogador que consegue defender diversas posições. Então, eles tinham a certeza que a qualquer momento as coisas iam acontecer, e, bom, não é bem assim. Deixa aí nos comentários o que você achou desses jogos. Se você acha que essa final fica um tanto quanto sem graça, pela ausência de certas estrelas, quem deve ser o MVP dessa competição? E se vocês acham que a soberba foi o que eliminou os Estados Unidos desse jogo. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram durante esse Mundial. E a gente volta no domingo para poder comentar a grande final. Muito obrigado pela sua audiência e falou!